Agora sim, habilitei a câmera e habilitei o microfone. Muito boa noite a todos. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por mais essa série que nós estamos participarem aí, serem nossos telespectadores nessa série nova. A gente deu uma pequena pausa ali no curso Táticas, né, que a gente tem a aula 3 ainda para ministrar para vocês. E hoje a gente vai fazer diferente, nós vamos ministrar a série Investigando a Ressurreição, tá? Será que os evangelhos narram um fato ou será que os evangelhos narram uma fábula, né? Isso é muito legal da gente investigar. E o legal da gente, sabe, fazer o curso de apologética, que é a defesa da fé, ela automaticamente faz com que a gente tenha um caráter investigativo, ou seja, né, a gente fala que Deus escreve ali na palavra, né? Amai o Senhor de toda a tua teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? O entendimento vem a parte que a gente tem que usar a lógica para realmente analisar, ir atrás, investigar. Então esse canal aqui, ele é baseado em investigação. A gente vai mostrar dados arqueológicos, eu estou preparando algumas coisas legais para novos encontros que a gente vai fazer aí. Eu arrumei bastante informação interessante. Mas, enfim, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição, porque afinal de contas é Páscoa, uma feliz Páscoa a todos vocês que estão participando do canal. E eu vou direto para a aula, né? Vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Então, investigando a ressurreição é a nossa primeira aula, uma parte 1 de 2, vamos ser em duas partes, né? E eu quero aproveitar esse ensejo aqui também para mostrar um pouco sobre a Biola University, que é onde eu tirei o meu certificado de apologética, de defesa da fé. Eu recomendo a todos que façam isso, é muito legal. A gente realmente aprende bastante, aprende a definir o escopo do que a gente vai investigar e realmente a gente consegue dar sentido aos evangelhos no caráter investigativo, né? A gente vai sempre mostrando aqueles pontos que o pessoal fala que são nebulosos, aqueles pontos cinzas que o pessoal diz que são contradições, etc. Mas não são contradições. A gente consegue, assim, de uma forma muito clara, ir atrás da informação, também de fontes bíblicas e até não bíblicas. Existem sim relatos extra-bíblicos que corroboram o conteúdo do evangelho, mas fica a dúvida, e a ressurreição? Como que ela vai ser, né? Então, antes de tudo, se você assistiu o filme Deus não está morto 2, eu vou até tirar a minha imagem daqui. Eu vou deixar só a imagem aqui. Então tá. Para quem não assistiu Deus não está morto 2, você deve ter lembrado dessa cena. Esse senhor de cabelos brancos é o senhor J. Warner Wallace. Ele foi um dos meus professores ali na Biola University e uma pessoa sensacional. Tive o prazer de encontrá-lo pessoalmente. Eu vou mostrar daqui a pouco esse encontro. Encontrei pessoalmente ele em setembro do ano passado, participando de um evento justamente de defesa da fé, e foi bem legal. E ele fez o papel, ele representou ele mesmo, ele não fez um papel no filme. Ele foi lá ao tribunal, quem lembra de Deus não está morto 2, né? Ele foi ali e, deixa eu só colocar aqui direitinho, ele foi lá e colocou o ponto de vista da autenticidade dos evangelhos, né? Deus não está morto 1 tem a ver com a existência de Deus. E Deus não está morto 2 tem a ver com a autenticidade ou confiabilidade dos evangelhos. Então está aqui o logotipo da Biola University, da onde eu tirei o certificado de apologética. Bem legal, recomendo a todos vocês. Além de você treinar o seu inglês, você também vai estar estudando bastante palavra de Deus. Não é de denominação nenhuma, não é de placa alguma. Pelo contrário, ela como se diz, ela dá uma base bíblica, não interessa a que denominação você pertence. Isso realmente faz com que a gente tenha uma base muito boa para ensinar, seja numa igreja que seja tradicional, numa pentecostal, não faz distinção nenhuma de palavra, de doutrina, isso, aquilo. Tanto cristãos, sejam eles quais forem, cristãos batistas, católicos, presbiterianos, luteranos, pentecostais, a Bíblia é a mesma e a gente aqui dá uma base bíblica para vocês, né? Eu aqui tive a oportunidade de encontrar o J. Warner Wallace e quando eu fui em setembro, tá ele aqui comigo e a Amy Hall, que também participa do ministério Stand to Reason. Ela também é uma das
apologistas, como a gente aprendeu lá no curso Táticas, também é uma defensora da fé. E foi um evento muito interessante. A gente teve um almoço, o J. Warner Wallace, a gente conversou bastante, trocamos figurinhas. Tem um livro traduzido dele aqui, eu vou até pegar ele aqui enquanto vocês veem essa imagem. É óbvio, né, que eu fui levar uma camisa da seleção brasileira, ele adorou a camisa e serviu direitinho para ele. Minha mãe tem bons olhos para falar, acho que o tamanho é GG, e deu super certo, né? Então tá aí, né? Então ele realmente ele deu uma ajuda muito grande para mim, mesmo pós-curso, e a gente tem amizade até hoje, troca bastante figurinha, né? Tá aí uma ministração dele. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, vou cortar até o microfone para vocês verem uma ministração dele, um pedacinho. Cross out anything else? I mean, I kind of need to like roll them over, don't I? To see what else there's going on here. So let's go ahead and change our scenario. What if he's a dead guy and he's laying face down and he's in a pool of his own blood? But now, by the way, every time I do this, I kill him in a different way. It's awesome. Okay? Pois é, gente, esse aqui foi o evento que a gente participou ali, né? E o J. Warner Wallace, o que ele era? Ele era detetive, ele era ateu, para vocês terem uma ideia. Vou até colocar minha imagem de volta aqui para vocês poderem me ver. Ele era ateu, né? Então ele não foi alguém que já era cristão desde a criação. Ele era como eu. Ele começou a investigar a Bíblia como se fosse algo, um documento qualquer. E ele, justamente por ser ateu, ele queria provar se aquele conteúdo era falso ou não. Antes de qualquer coisa, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui é o livro dele que a gente traduziu para o português. Aqui no Brasil vai se chamar Cristianismo, Caso Resolvido. A gente só está em negociação com as editoras para publicar. Realmente esse processo é um pouco complicado. Agora com a pandemia deu uma pausa, mas vai ser retomado. Eu levei esse livro para lá e aqui vai dar para ver direitinho que ele autografou e disse assim, para o meu melhor parceiro Marcelo, né? Então estou bem orgulhoso disso. E, claro, ele não é nenhuma estrela de filme nem nada, é uma pessoa muito simples, mas foi muito gentil em dar uma dedicatória no livro dele. Então, achei isso bem legal. Voltando aqui, né, ele era policial, ele era detetive, investigador na polícia de Los Angeles, né? E eu coloquei essa foto aqui justamente porque eu coloquei essa foto aqui, deixa eu tirar o telefone do ar, modo avião, né? Eu coloquei essa foto aqui, não é porque ele é o do meio, dá pra ver aqui, mas é porque tem uma particularidade nessa foto, o Renan vai me matar, mas tudo bem. Veja só a foto desse sujeito aqui, né? Esse aqui nada mais é do que o Renan, o nosso amigo lá da igreja, veja só, é ele mesmo, ele voltou no tempo, essa foto é de 1991, ele voltou no tempo, já faz um ano que eu estou pedindo para ele me mostrar a fórmula de viagem no tempo. Ele não me mostra, mas veja, é ele mesmo. Eu fiquei pasmo de ver que era ele mesmo, né, Renan? Um grande abraço a você e é muito bom saber que você volta no tempo. Eu preciso saber essa fórmula, viu? Eu preciso saber. Enfim, para a gente entrar no conteúdo dos evangelhos, né, e saber se a ressurreição foi um fato ou não foi, a gente vai passar por alguns fundamentos aqui de investigação criminal. Você viu alguma coisinha ali naquele vídeo que eu passei do próprio J. Warner dando essa aula. Nós vamos dar essa mesma aula agora para vocês. Então vocês vão ter esse conteúdo agora. Anota aí, papel, caneta, pega tudo aí, começa a anotar, apesar que o vídeo vai estar gravado, tá? Então vamos começar com alguns fundamentos de investigação criminal. Por quê? Porque nós vamos pegar a Bíblia como um documento forense. Nós vamos pegar a Bíblia como um documento que a gente quer investigar para verificar se aquilo é um caso, né? Vamos supor que seja um caso daqueles casos arquivados, aquele cujas testemunhas já não estão mais vivas, mas vamos ver que evidências a gente pode juntar, né? E a gente vai chegar numa espécie de raciocínio própria para esse tipo de situação, ok? Então vamos lá. Então suponha que você está investigando um caso e encontra uma pessoa morta no chão. Então esse sujeito aqui morreu, claro que ele está representando, não tem ninguém morto nessa foto, né? Mas você chega na cena do crime e percebe isso. Percebe que esse sujeito aqui, ele faleceu, né? Eu vou tirar minha imagem aqui para ficar melhor, para a gente poder acompanhar. Deixa eu colocar aqui direitinho e perfeito. Então aqui, ele está aqui, né? Então, existem razões. Quando a gente é convocado, né? Vamos supor que você seja convocado para explicar ou para investigar e chegar no que ocasionou, né? Qual foi a causa da morte dessa pessoa, né? Então, a gente tem que buscar evidências no local. A gente não vai trabalhar com crenças, mas com evidências, tá?
Então, as explicações possíveis para essa pessoa estar morta aí no local, tem algumas, né? O que que a gente encontra de evidência no local? Primeiro, o rapaz está morto, né? Simplesmente ele está morto. Então, com isso, eu tenho algumas hipóteses. Ele está com o rosto deitado no chão, ou seja, ele caiu de bruços, né? E aí a gente tem algumas hipóteses. Pode ser uma morte natural? Claro que pode ser. De repente ele passou mal, caiu, teve um mal súbito, né? Pode ser uma morte acidental? Pode também. Ele pode ter tropeçado, batido com a cabeça e realmente ter, infelizmente, vindo a falecer, tá? Pode também ser um suicídio? Bom, até agora eu não vi marcas nenhuma no corpo, mas também não posso afirmar categoricamente que foi ou não foi, né? Então são explicações possíveis, tá? Existe uma grande diferença. Vamos para a última. Será que foi um homicídio? Será que alguém o matou? Bom, até agora, pelas evidências que encontrei, ainda também não consigo afirmar com certeza se é homicídio. Perceba que eu não consigo afirmar nenhuma das 4 hipóteses, das 4 explicações possíveis para essa situação. Deixa eu voltar para a câmera e explicar uma coisa para vocês aqui. É muito importante a gente saber a diferença entre o que é possível e o que é razoável, tá? É possível que ele tenha se suicidado, é possível que alguém tenha matado, é possível que ele morreu de causas morte natural, mal súbito. Agora, o que é razoável, a gente no português tem uma definição errada para razoável, né? A gente tem uma definição que não é aquilo. Razoável a gente acha que é aquilo mais ou menos. Não. Razoável é aquilo que tem razão. Ou seja, existem explicações, o termo técnico razoável é aquilo que tem razão, que tem evidências que sustentam aquela explicação. Então é bem diferente daquilo que é simplesmente possível. Tudo bem? Então vamos voltar para lá com essa hipótese, tá? Então, ok. Perfeito. Ele está aqui. Então temos as 4 hipóteses. Agora, vamos complicar um pouco a cena. Na realidade, você vai ver que ao invés de eu complicar, eu estou elucidando a cena. Então vamos lá, vamos supor que eu tenho uma poça de sangue abaixo do corpo dele. Ele caiu de bruços e há uma poça de sangue ali, tá? Então tá. Então aqui é uma evidência, eu tenho uma poça de sangue aqui. Então a poça de sangue, por ser uma evidência, o que vai acontecer agora, né? Eu descarto de cara que seja uma morte natural. Será? Eu tenho uma poça de sangue, né? Nenhuma morte natural causa uma poça de sangue. Então, eu já arrisco de cara a hipótese de morte natural. Eu acho que realmente não vai dar, porque ninguém que morre naturalmente tem uma poça de sangue desse tamanho embaixo, tá? Olha, só uma coisa, aqui é ketchup, tá? Não é sangue de verdade. Então, se você não gosta de sangue, assim como eu não gosto, por isso eu não fiz medicina, não se preocupe, tá certo? Mas, enfim, será que pode ter sido uma morte acidental? Ainda pode ser, de repente ele possa ter quebrado um osso, ou ele possa ter batido o nariz, ou ele possa ter caído com algum instrumento e ter perfurado o próprio corpo. Então veja que a morte acidental não está ainda totalmente descartada. Nem suicídio, nem homicídio. Eu não consigo afirmar com certeza qual das 4 hipóteses, ou qual das 4 explicações de possíveis passam a ser razoáveis. Tá? Essa é a grande diferença. Vamos continuar investigando a cena. Agora suponha que eu tenho uma arma do crime no local e tenho um ferimento de saída, é um buraco de bala. Ou seja, por que ele está aí de saída? Porque ele recebeu o tiro pela frente e o tiro saiu pelas costas, tá? E aí tem uma arma também no local. Até aí, eu volto aqui e vou anotando as minhas evidências no local. Lembre-se, eu sou um investigador. Então, eu tenho aqui um buraco de bala, é um ferimento de saída, e tenho também uma arma, tá? Agora, com isso, será que eu consigo dizer que é uma morte acidental? Bom, ainda assim, né? Porque provavelmente, vou voltar minha imagem aqui para vocês me verem, só um pouquinho. Então tá, pode ser, ainda pode ser, de repente ele estava manuseando a arma, estava lá tentando carregar a arma e de repente ela fez um disparo acidental e ele morreu. Quanta gente nesse mundo não morre assim, né? Pode ter sido um suicídio? Pode também. Pode ter sido um homicídio? Não sei, pode, mas até agora, veja que eu ainda tenho evidências insuficientes para fazer algo que eu chamo de inferência. O que é uma inferência? É quando um conjunto de evidências apontam para uma mesma razão, para uma mesma afirmação, ou para um mesmo suspeito. Então ainda eu não consegui formar esse conjunto. A única coisa que eu consegui até agora é dizer que a morte natural não aconteceu. Ou foi acidental, ou foi suicídio, ou foi homicídio. Continuando, eu ainda posso colocar mais coisas nessa cena do crime. Vamos supor que agora eu encontre
uma nota, né? E essa nota tem, aparentemente, a letra da pessoa tem uma nota de suicídio, a pessoa dizendo que ia se suicidar, dizendo que ela não estava mais contente com a vida e que ela ia, né, fazer algum ato que realmente tirasse a própria vida. Então, eu encontro essa evidência, né? Só que essa evidência não necessariamente estaria escrito com a letra da própria pessoa. Porém, está lá uma nota de suicídio. Até então, não sei qual é a letra da pessoa. Ou seja, se há uma nota de suicídio, então eu digo que essa morte não pode ter sido acidental. Estou anotando as minhas evidências, ou seja, ninguém que comete uma morte acidental ou acidentalmente morre deixa antes uma nota de suicídio. Então houve uma intenção ali da pessoa pelo menos se suicidar, ou de repente alguém escreveu essa nota no lugar da pessoa e essa pessoa se fez passar pela outra e cometeu um homicídio, matou a pessoa, né? Então vamos continuar analisando essa cena do crime. Vamos supor que agora eu tenha outras situações aqui. Vamos supor que eu tenha agora vários buracos de bala, que são ferimentos de entrada, e eu tenho pegadas de sangue saindo do local. Ou seja, eu tenho digitais externas. Olha que interessante, digitais externas, tanto na nota de suicídio, aí já mostra para mim que não foi a mesma pessoa que escreveu, as digitais não batem com a da pessoa que está caída morta. Também, né, tem evidências ali de pegadas com sangue, né? Tem pegadas com sangue aqui também. E tenho também digitais externas na arma e tenho múltiplos ferimentos de entrada, ou seja, a pessoa tomou tiro pelas costas. Agora, alguém que vai se suicidar não consegue levar vários tiros pelas costas sozinha, ela não consegue realizar esse ato. Então, voltando para a nossa lista aqui, o que eu anotei agora? Que eu tenho, pelo menos, vamos ver aqui, múltiplos ferimentos de entrada, ou seja, de entrada pelas costas, a pessoa tomou o tiro pelas costas aqui, né? Também tenho digitais externas de uma outra pessoa que estava nessa cena, então, e tenho também pegadas com sangue, ou seja, alguém mais esteve nessa cena. Com essas evidências que eu tenho ali, eu consigo fazer uma inferência e dizer que a cena agora é uma cena de crime, não somente uma cena de morte. Ou seja, eu consigo descartar o suicídio e eu fico com o homicídio nesse caso. Tudo bem? Isso é um raciocínio chamado abdutivo, gente, tá? É um raciocínio diferente. Deixa eu só ver se eu consigo trocar a tela direitinho aqui. Vamos lá. Aqui, vamos ver se eu consigo. Sim, os detetives, eles usam... Espera aí que eu passei do ponto aqui. Só voltar um pouquinho. Eles usam um raciocínio chamado abdutivo, tá? Esse raciocínio abdutivo, ele também pode ser usado, né? Vamos lá. Detetives usam raciocínio abdutivo. O que é um raciocínio abdutivo antes da gente seguir adiante? Existem algumas formas de raciocínio para você desvendar um crime ou para você investigar uma situação. Uma delas é o raciocínio dedutivo. O que é o dedutivo? O dedutivo, você tem um conjunto amplo, você tem um todo, né? Você tem um conjunto enorme de possíveis evidências, e dali você extrai todas elas e chega no mínimo, deduz o melhor dos cenários que possa explicar aquela situação. Você tem uma explicação razoável, lembre-se do termo técnico razoável, né? A explicação com razão, a razoável a partir de um todo. Esse é o dedutivo. Existe também o oposto, que é chamado de raciocínio indutivo. O indutivo é outra história. Você tem pequenas partes nas quais você começa a investigar, são geralmente usados em crimes que têm pouquíssimas evidências, né? O abdutivo também, mas o indutivo é assim. Aí, desse pequeno você consegue um todo. Então, a partir de uma evidência você consegue caçar as próximas e formar um conjunto e também fazer uma inferência do que aconteceu naquela cena do crime. E o raciocínio abdutivo é esse que eu acabei de apresentar. Você começa com todas as hipóteses possíveis. Olhe bem a palavra que eu utilizei. As hipóteses possíveis, as explicações possíveis. E dentro delas você coleta todas as evidências, compara com as 4 explicações, foi exatamente o que eu fiz aqui. E nelas, né, dentre as explicações, você consegue excluir
fazer a intersecção dos dados com aquele possível cenário e você vai riscando da sua lista os possíveis cenários até que sobra o cenário real, o cenário que realmente aconteceu. Então, esse é o raciocínio abdutivo. Então, a gente pode muito bem utilizar esse mesmo raciocínio na ressurreição de Jesus Cristo. Sabiam disso? Porque nós vamos partir primeiro. Vamos supor que eu não creia na Bíblia, né? Vamos supor que eu não acredite em nada. O que eu gosto da apologética, da defesa da fé é isso. A gente vai pelo caráter investigativo para a gente chegar a uma conclusão. Então vamos aplicar também possíveis cenários. Hoje nós vamos ver 2 e no domingo que vem nós vamos ver mais 2, tá? Então aqui, né, eu vou citar primeiro um versículo bíblico e ele está escrito aqui, no caso, é o texto de 1 Coríntios 15, 14 a 15. Olha o que Paulo escreveu aqui, né? Se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ou seja, né, isso é 1 Coríntios 15, versículos 14 e 15. Quem faz aula de defesa da fé comigo sabe muito bem que eu sempre digo que 1 Coríntios 15 é o primeiro capítulo que você da defesa da fé tem que aprender a estudar para começar a imergir na defesa da fé. Também 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15, é o lema também do defensor da fé, do apologista, né? Mas voltando aqui para esse texto, olha só, né? Paulo escreveu isso, né? Ele escreveu que se Cristo não ressuscitou, então nós seríamos todos o quê? Mentirosos. E aqueles que escreveram a Bíblia também seriam, no caso o Novo Testamento, seriam também mentirosos. Porque o que estaria escrito ali, tudo, o evento maior do cristianismo é a ressurreição. A Páscoa comemorada hoje equivale ao terceiro dia, o dia que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte, né? Ele morreu e crucificado de uma forma bem ignominiosa, bem humilhante, e ele ressuscitou, ele venceu a morte. Agora, se isso de fato aconteceu, né, a gente vai mostrar aqui se sim ou se não. Agora, se não aconteceu, veja de novo, observe o versículo. Aqui está escrito que o próprio apóstolo Paulo fala, se isso não foi fato, podemos ler assim. Então a nossa fé é inútil. Então o que a gente está fazendo é mentira. Então estaríamos todos mentindo. Tudo bem até aqui, gente? Então eu vou continuar. Vamos adiante, né? Aqui tem duas situações bem interessantes, né? São 2 livros que eu recomendo para vocês. O primeiro é O Caso da Ressurreição de Jesus, que é Em Defesa da Ressurreição de Jesus, The Case of the Resurrection of Jesus, né? Escritos pelo Gary Habermas e pelo Michael Licona. Esse livro é muito interessante, ele é baseado em fatos e evidências coletadas tanto do ponto de vista bíblico como do ponto de vista também não bíblico, relatos extra-bíblicos. Né? Vocês sabiam que existem soldados romanos que ficaram perplexos quando souberam que Jesus estava sendo ele foi ressurreto, que ele ressuscitou? Né? É diferente de eu dizer que alguém foi ressuscitado. Né? Isso é um termo médico para dizer que a pessoa quase morreu, mas não morreu. E é assim que muitas pessoas usam para achar que Jesus talvez não tenha morrido na cruz. Será que ele morreu ou não? Será que ele se recuperou? Né? A gente vai estudar esse é um dos casos possíveis, né? A gente vai estudar esse caso também. Porém, anota esses livros, é muito legal vocês lerem. O outro, que é Historical Jesus, é uma obra-prima do Gary Habermas. Esse livro eu tenho aqui, é muito interessante. Ele cita 60 evidências encontradas na Bíblia e relatos extra-bíblicos. 60, para dar como evidência de que a ressurreição realmente aconteceu. Porém, trabalhar com 60 são fatos, são um conjunto muito grande de fatos. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ele reduziu os 60 em 14. 14 fatos, que a gente chama de fatos mínimos, que atestam a evidência da ressurreição de Jesus Cristo. Então, gente, eu recomendo que vocês leiam esses livros, tá? Porém, vamos continuar nosso estudo agora. Então fica aí os livros do Gary Habermas, e ele sozinho, e o outro com Michael Licona. Livros show de bola. Eu realmente li essas literaturas e me ajudou muito, né? E ele não tem nada aqui que é diferente da Bíblia. Ele só mostra que os textos que estão aqui são textos que realmente, os textos bíblicos, têm fundamento, inclusive fora da Bíblia. O caráter investigativo foi longe aqui, então foi bem interessante isso. Vamos lá. Então, vamos aqui continuar, né, com a nossa aula.
Então Jesus, ele evidência no local. Então vamos começar a coletar a evidência. Qual é a nossa cena do crime agora? A nossa cena do crime agora é o cenário da crucificação de Jesus e da ressurreição de Jesus. É esse cenário. Então, o que tem de evidência no local? Que primeiro, que conta a Bíblia, é que Jesus foi crucificado e foi sepultado. Ok, é uma evidência. Que outra evidência nós temos? Existe um túmulo que está vazio, que ninguém apresentou seu corpo. Houve até umas pessoas tentando isso, né? Houve aí túmulos que encontraram em cemitérios antigos, lá arqueológicos, lá em Jerusalém, dizendo, olha, esse aqui parece ser o túmulo de Jesus, mas não tinha nada dentro, estava vazio. Então continua sendo verdade que o túmulo vazio. Mas pela narrativa bíblica, temos aqui que o túmulo vazio e ninguém apresentou o corpo de Jesus. Ninguém apresentou o corpo dele. E os discípulos, também uma outra evidência bem forte que a gente encontra nos evangelhos, é que os discípulos creram ter visto Jesus já ressurreto. Ou seja, depois dele ter tido a ressurreição já em seu corpo glorificado, antes da sua ascensão aos céus. Então os discípulos alegam, será que isso é verdade ou não? Por enquanto, anotem só as evidências. Eu estou apresentando, de novo, estou analisando a Bíblia aqui como um documento forense, no caso, os 4 evangelhos, ok? Então, aqui também, os discípulos transformados após as alegações e observações sobre a ressurreição. Ali você percebe nos textos bíblicos que há uma grande evidência de mudança de comportamento dos discípulos de Jesus antes, durante a crucificação e também após a ressurreição, quando eles veem Jesus de novo. Eles mesmos não estavam, lembra do Tomé? Teve que colocar a mão, Jesus falou, toca aqui na mão. Ele colocou a mão, né? E ele falou, ô Tomé, coloca a tua mão aqui do meu lado, vamos ver, coloca aqui, toca a minha mão para ver o furo que tem aqui dos pregos, né? Então, Jesus, ele causou espanto e as pessoas realmente tiveram um grande impacto na vida delas, que mudou a vida delas para sempre. A gente vai mostrar aqui na segunda das evidências. Até agora, gente, tudo bem? Só queria que vocês respondessem aí no chat se vocês estão me ouvindo bem. Viu que eu estou de microfone novo hoje, né? Tudo certo aí? Eu preciso de um ok de vocês. Para mim consta que o som está saindo normal aqui. Alguém pode escrever alguma coisa só para dizer se o som tá ok para vocês? Perfeito, legal, obrigado. Então vamos adiante. Vamos lá. Então aqui nós vamos explicar cenários possíveis. Dentre essas evidências, nós vamos fazer a mesma analogia de raciocínio abdutivo. Então, existem algumas cenas possíveis para explicações possíveis para esse cenário. Ou seja, uma delas, né? Uma delas está aqui, né? Explicações possíveis. Eles estariam errados, né? Estariam errados. Segundo, eles poderiam estar mentindo. Né? Terceiro, eles poderiam estar delirando. De repente eles estavam delirando, por que não? Né? Deixa eu só ver aqui que acho que só o lado esquerdo, né? Que tá... mas eu vou dar uma olhadinha depois aqui, tá, gente? Eu corrijo isso para a próxima aula. Mas perfeito. Ou eles deliraram, ou eles foram precisos na narração deles. Então tem 4 cenários aqui. Será que eles estavam errados? Será que eles estavam mentindo? Ou será que eles deliraram? Será que eles cheiraram uma cola aí, tomaram LSD, né? Cheiraram um cascolac, alguma coisa? Né? Ou será que eles foram realmente precisos naquilo que eles estavam falando? Ok, vamos embora. Vamos para a primeira hipótese, primeiro cenário. Vamos supor que Jesus não tenha morrido, tá? Se Jesus não morreu, o que poderia ter acontecido? Vamos lá. Então vejam só esse versículo aqui. Vamos para as evidências, né? Vou arrumar o microfone rapidinho, gente. Vou arrumar ele rapidinho aqui. Foi nas propriedades dele. Vamos ver se eu consigo aqui. Mas tudo bem. Qualquer coisa eu edito, coloco o som de volta. E aí vocês vão ter... Vamos ver aqui se eu tenho mono. Eu acho que agora eu consigo... Agora sim. Agora vocês estão me escutando dos dois lados. Muito obrigado pela dica aí. Mas mesmo assim eu vou arrumar esse som depois, tá? Bom, voltando aqui para o texto. Vieram então soldados e quebraram as pernas do primeiro homem. Eu estou citando aqui João 19, de 32 a 34.
Aí ele diz assim, vamos ler de novo, vai. Vieram então os soldados que quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, presta atenção nesse detalhe, e logo saiu sangue e água. E eu sublinhei sangue e água em amarelo, tá? Então, gente, o que é isso, sangue e água? Olha, teve muita gente que fez conjecturas enormes em cima do que é sangue e água, tá? Então, por exemplo, vamos continuar aqui. Eu estou colocando o cenário que de repente eles estariam errados. De repente Jesus não teria morrido, né? De repente eles não teriam, Jesus não teria morrido. Então vamos lá. Teve muita gente, discípulos dos discípulos, né? Deixa eu tirar minha foto daqui para você ver a foto deles todos, né? Então, aqui, ó, Orígenes, Jerônimo, Tertuliano, que foram todos discípulos dos discípulos, tá? Eles todos escreveram sobre esse sangue e água. Então, será que essa menção de sangue e água significaria algo no intuito espiritual? Será que tinha alguma referência ao batismo de Jesus nas águas? Será que tinha alguma coisa com regeneração na água, né, pela água? Isso é do ato do batismo? Será que isso é um testemunho do Espírito Santo? Porque no momento que Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, e aí veio uma voz dizendo: Este é meu filho, né? E este é meu filho amado, né? E em mim eu me comprazo nele. Então, será que é isso? Mas aqui na descrição do texto parece que o que João viu, né? Que apesar do pessoal ter feito tanta conjectura ao longo da história, parece que o que ele viu foi realmente sangue e água mesmo saindo do corpo no momento que o soldado colocou a lança na, na, na lateral de Jesus. Tá? Então, vamos continuar aqui. Veja só uma outra evidência de que eu quero só deixar uma coisa interessante para vocês. Às vezes a gente lê a palavra, lê a Bíblia e não percebe o andar do tempo. Às vezes a gente acha que tudo foi muito imediato. Que a Bíblia, de vez em quando, ela tem muito mais foco na narrativa, na mensagem que ela quer passar, e o tempo parece que ele às vezes expande, às vezes tem a impressão que ele comprime. Mas veja só esse versículo aqui de Marcos, né? Na verdade um conjunto de versículos de Marcos 13. E perceba uma coisa, primeiro eu vou ler e aí eu te explico o que eu quero dizer. José de Arimateia, que era membro de destaque do Sinédrio, isso continua, eu só coloquei as partes aqui que não tiram o sentido, mas acrescentam para o que a gente quer explicar. Ele comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Se você não lê isso com atenção, vai dar a impressão que foi tudo imediato, né? Já desceu, já colocou em questão de minutos, segundos, Jesus já estaria ali no sepulcro dele. É claro que não foi assim, isso tudo levou tempo. Né? Isso tudo levou tempo, até descer da cruz, até ter o lençol de linho, que até o pessoal fala que é o Santo Sudário, né? E muita gente estuda o Santo Sudário, supondo que seria esse lençol de linho, não é o caso aqui desse estudo hoje. Mas aí baixou o corpo da cruz. Então, tudo isso, vejam que são ações que levam tempo até levar ao sepulcro. O sepulcro não ficava tão perto dali. Tinha que também colocá-lo no sepulcro, colocar a pedra, e aí tinham que selar aquela pedra, porque era um sepulcro novo. Né? Então, veja que tudo isso toma tempo. E por que eu estou falando isso? Por conta do seguinte, né? Sangue e água. Vamos falar sobre sangue e água novamente. Deixa eu ver se ele carrega aqui direitinho para mim. Então, gente, aqui existe algo chamado choque circulatório. Essa é a primeira coisa que acontece quando alguém morre. A pessoa tem um choque circulatório. Eu vou explicar isso com mais detalhe. Termo médico, eu sei que tem gente que a esposa ou a noiva é médica aqui, vai me dar base no que eu estou dizendo, tá? Então, choque circulatório é a primeira coisa que acontece quando alguém morre. Então, por que isso, né? Então, vamos continuar aqui. O choque circulatório. E eu vou mostrar algo interessante para vocês. Está um pouquinho devagar hoje para emular o texto para mim, mas ele vai emular. Ok. Na hora que a pessoa morre, existem duas efusões que acontecem no corpo. Tá? A primeira delas é a tal da efusão pericárdica. O que significa uma efusão pericárdica? No momento que a pessoa morre, né, ela
começa o coração na efusão pericárdica. Pericárdica, ela tem ali o coração, né? Na pericárdica, o que está acontecendo? Aqui, ao longo do coração, começa a se encher de água, né? O fluido aqui começa começa a encher o coração. O coração para, né, de bombear, ou ele bombeia já de uma forma arrítmica, e aí ele para, e aí todo o sangue, ou todos os líquidos do corpo, melhor dizendo, começam a inflar o coração com água, né? Ou seja, um fluido, que não é propriamente sangue. Também acontece um outro tipo de efusão, que é a efusão pleural, que acontece aqui na pleura, né? Aqui no finalzinho aqui do pulmão. Pode ver ter parte aqui em azul, né? Que aqui o saco, tem esse saco pulmonar que está aqui, fica com fluido. Então, isso acontece realmente, né? Que são realmente fluidos acumulados no corpo de uma pessoa que morre. E pasmem vocês, né? Exatamente quando a pessoa morre numa posição tal qual a posição que Jesus morreu na cruz, dessa forma, a efusão pericárdica acontece, né? E também a pleural, começa a se acumular água nos pulmões na parte de baixo. Não bate exatamente quando justamente o soldado furou aonde? Na lateral. Ele furou na lateral e ali viu sair, João narra que viu sair sangue e água, né? Vamos continuar aqui, né? Esse aqui, gente, não parei por aí. Aqui, gente, é o necrotério de Los Angeles, tá? É o Instituto Médico Legal de Los Angeles. Sabiam que o Instituto Médico Legal de Los Angeles, né, o necrotério deles tem uma gift shop? Sim, tem uma loja de souvenirs lá dentro, né? A loja se chama Esqueletos no Recinto, Skeletons in the Room, né? Então ali você consegue colocar ali, ó, você tem ali, você pode levar, você visita lá o Instituto Médico Legal e leva um gift shop, ó, leva um copinho ali, né? Tem ali, ó, body fluids, né? Vamos supor que sejam representando fluidos do corpo, você tem lá, né? Os fluidos do corpo, você pode levar um copinho de lembrança, tem também chaveirinho com o corpo estendido no chão e etc, né? Você pode levar até o ursinho legista. Também tem o ursinho legista aqui para você também, se você quiser. Olha que bonitinho. Vou até tirar minha imagem daqui. Olha que ursinho legal. Ursinho legista do necrotério do Instituto Médico Legal, lá de Los Angeles, né? Então tá, por que eu estou citando aqui, né? Porque aqui dentro não é limpo desse jeito, tá, gente? Aqui tá muito limpinho, muito bonitinho, né? Mas no dia a dia não é bem assim. Mas por que eu estou citando o Instituto Médico Legal de Los Angeles, né? Por dia, eles recebem por volta de 45 corpos por dia, tá? Então, são 45 mortes por dia. As pessoas ficam aí todas ficam, desesperadas, né, com as mortes de coronavírus, a imprensa faz aquele terror todo. Mas, enfim, mortes, sejam quais forem, 45 é a média diária que recebe aqui no necrotério de Los Angeles, né? E eles têm um protocolo, né, na qual eles vão... Para que chega esse corpo no necrotério? Para realmente documentar a causa-mortes, né? O médico coloca isso lá, mas eles também têm que registrar isso no Instituto Médico Legal. Então, a partir do momento que o coração para de bater, existe uma tríade, né, que a gente chama de tríade, são 3 situações que envolvem a palavra mortis, uma palavra latim que significa morte para nós, né? A primeira coisa que acontece é uma queda de temperatura. A gente fica gelado. Quando a gente morre, a morte é gelada, né? Uma vez, logo que eu comecei a nadar no estado de São Paulo, eu me lembro bem que eu fazia muito tempo que eu não fazia exercício. E o fato de eu não fazer exercício, a primeira vez eu pulei na piscina e fui muito rápido. E eu me lembro muito bem que eu saí com uma ânsia aqui no peito, eu saí mal, eu fui até o banheiro, fiquei lá, fiquei sentado ali um tempão, e meu corpo começou a gelar, a minha pressão começou a cair de uma forma que eu senti o gelo, né? Então veja só, numa queda de pressão a gente se sente gelado, imagina no momento de uma morte, a queda de temperatura, né? É a primeira coisa que acontece. Então, acontece a queda de temperatura. Isso chama algor mortis. Esse é o termo utilizado pelo Instituto Médico Legal. Em seguida, acontece o quê? Uma rigidez do corpo. O corpo fica rígido, ele não fica mole. Não é igual em filme, que o corpo está sempre mole, né? O artista tem que representar o morto, mas ele não consegue ficar ali, né? Ele acontece uma rigidez. Em pouco tempo, a rigidez já acontece, né? Então, isso chama-se rigor mortis, tá? E existe uma terceira característica que completa essa tríade
de mortes, né? Que ele é a palidez. A pessoa fica branca, né? Você não vê mais a pessoa corada, obviamente, porque o sangue parou de circular. Isso chama-se livor mortis. Então, todo o corpo, independente de qual foi a razão pela qual, a causa mortis dele, ele vai apresentar essas três características. Sempre, todo o corpo apresenta isso. E aí fica a pergunta, será que o corpo de Jesus realmente apresentou essas características, né? Bom, se Jesus não morreu, né? A gente tem aqui algumas evidências, né? Então, deixa eu ver se ele está carregando para mim aqui. Tá. É possível, mas não faz sentido, né? Por que eu posso afirmar que Jesus passou por aquelas três fases, rigor mortis, algor mortis e livor mortis, tá? Por um simples motivo. Ele realmente morreu na cruz e tem outro motivo que vocês não, talvez não saibam da história, né? Vou dar oi para todo mundo. Olha, minha mãe tá aí. Oi, mãe. Tudo bom com você? Que bom saber que você está aqui. Deixa eu dar um oi para vocês. O Henrique está aí também. Tá todo mundo aí, pessoal. Depois eu falo com vocês. Mais um finalzinho, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente deixa aí no chat aberto para vocês. Mas vamos pensar uma coisa. Existe um fato, existe um protocolo para o exército romano. E qual é esse protocolo? O soldado deveria crucificar quaisquer bandidos que ele encontrasse que fossem condenados à morte de cruz. Se a pessoa que morresse na cruz, né, ou a pessoa que foi, melhor dizendo, a pessoa que foi crucificada não morresse na cruz, quem morreria no lugar dela seria quem? Quem? Seria o próprio soldado, né? Então o soldado tinha obrigação de confirmar se a pessoa que estava na cruz teria realmente morrido ou não. Então isso já, porque senão ele seria crucificado no lugar dela, né? Então, além disso, as pessoas que morriam ali tinham que ser realmente confirmadas e retiradas somente após a morte. Além disso, ao ser furado do lado, Jesus realmente apresentou sangue e água saindo dali. Confirma-se, né, uma efusão pleural e, obviamente, também tem uma efusão pericárdica. Então, houve o acúmulo de líquido. Então, dizer que Jesus não morreu, né, se uma pessoa estivesse viva, não iria sair água e sangue dali, na hora que o soldado perfurasse na lateral. Simples assim. Então, a hipótese de que Jesus não morreu é simplesmente balela. Então, essa explicação possível, ela realmente não é razoável. Ela não explica o evento da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, tudo bem com a primeira? E depois a gente para fazer perguntas. Eu vou para a segunda. Então, vamos lá. Então, eu já digo que as testemunhas erradas, elas não estavam. Realmente, ele morreu, né? Agora, elas poderiam continuar erradas, não erradas, mas poderiam estar mentindo, né? Será que o que leva uma pessoa a mentir, né? O que uma pessoa uma pessoa mente, né? Como que a gente às vezes sabe se uma notícia é real ou não é, se há pessoas que estão mentindo acerca de uma notícia? Porque as pessoas podem ter interesses em segundo plano, elas podem ter, né, interesses escondidos ali. Elas podem ter os interesses delas subliminares, pode ter uma segunda intenção ali. Ela pode estar ganhando alguma coisa com isso. E o fato dela ganhar alguma coisa com isso faz com que elas mintam, com que elas alterem o testemunho de alguma coisa. Entenderam? Então, será que os apóstolos estavam também mentindo? Será que eles ganhariam alguma coisa ao afirmarem que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou, conforme eles mesmos fizeram ali os textos, né, tanto os escritores como aqueles que foram os próprios apóstolos? Ou seja, será que os discípulos realmente estavam mentindo? Será que eles iam ganhar alguma coisa, ganhar fama, ganhar dinheiro, alguma coisa? Será que eles conspiraram entre eles para fazer uma versão única e dizer vamos mentir todos juntos dizendo que Jesus morreu e ressuscitou? Né? Só um parênteses aqui, tem uma outra teoria, nossa, até hoje eu estou para traduzir isso, eu nunca traduzo, eu preciso fazer isso uma hora e deixar disponível para vocês, né? E qual é o que eu quero dizer? É que eu tô aqui que minha filha tá correndo para lá para cá. Filhinha, fica quietinha que o papai tá falando na aula, tá? Fala baixinho, tá bom? Baixinho, tá? Então, o que eu quero colocar para vocês? O Gary Habermas fez uma espécie de gráfico, né?
dizendo das hipóteses, como é que a gente defende a fé em caso de hipóteses de pessoas que vêm com ideias dizendo, não, Jesus não morreu na cruz. Tem uma delas que diz, tem uma delas que é interessante, que o pessoal vem muito com essa hipótese, que não foi Jesus realmente tinha morrido, mas ele não ressuscitou, que na realidade era um irmão gêmeo que ele tinha, que veio não sei da onde e apareceu e tomou o lugar dele e voltou, né? Estilo aquela novela Mulheres de Areia, estilo Ruth e Raquel, né? Pensaram que era uma coisa mais ou menos como isso, né? Então tem essa teoria. Tem uma outra de que Jesus era alienígena, etc., que ele veio do espaço, e as coisas vão embora. Né? Então tem umas coisas bem loucas aí a respeito, mas enfim, estão todas ali bonitinhas. Eu preciso uma hora traduzir e deixar isso disponível para vocês, né? Eu tô em falta com vocês. Mas enfim, para você mentir, você tem que armar uma conspiração. Agora, o que você tem que fazer? Combinar, né? Quando as pessoas combinam o que elas têm que falar, né? Geralmente elas vão, filhinha, quietinha, papai está dando aula, tá? Mamãe, cuida da filhinha aqui, por favor, tá? Então, e o que eles têm que fazer? Eles têm que ser bem-sucedidos, eles têm que combinar direitinho o que eles vão falar. Agora, para uma conspiração ser bem-sucedida, precisa ter algumas características. Tem que ter um número mínimo de pessoas, tem que ter poucas pessoas. É muito mais fácil você combinar algo entre 4 pessoas do que combinar entre 50, para vocês darem o mesmo depoimento lá para um delegado. Não é verdade? Vocês não conseguem fazer isso, combinar direitinho. Alguém vai dar com a língua nos dentes e logo vai ser pego, né? E delegado é treinado para isso. Não adianta mentir para ele que ele vai pegar quem está mentindo. Tem outras características. Tem que durar um espaço pequeno de tempo. Você não consegue sustentar uma mentira por tanto tempo. Sabe aquele ditado que mentira tem pernas curtas? É isso aí, tem pernas curtas mesmo. Uma hora, passando muito tempo, alguém pode mudar uma versão, e quando a pessoa muda a versão é porque provavelmente estava mentindo, estava cobertando alguma coisa por algum interesse subliminar. E outra, tem que ter uma excelente comunicação, né? Ela tem que ser minuciosamente bem em comunicação, para aqueles mínimos detalhes serem colocados sempre de forma igual, porque a hora que ela der as línguas com a língua nos dentes, o delegado vai perceber que ela falou alguma coisa, mas a tua versão anterior não afirmava esse detalhe? Você só esqueceu ou você mudou? Você falou que tinha isso, não tinha, agora você está dizendo que não tem? Né? Então, gente, existem aqui motivos para alguém ser conspirador, para alguém mentir, né? Ganância financeira. Quanta gente que por dinheiro faz qualquer coisa, né? Mente, né? Vende álcool gel ungido por aí, né? Porque o pessoal no começo começou a vender. Agora a coisa não pegou, você tem que inventar outra coisa, né? Aqueles que inventam isso, né? Motivo passional, né? As pessoas podem sim mentir por conta de esconder um relacionamento extraconjugal, por exemplo, né? Ou busca por poder, né? As pessoas gostam de poder, poder massageia o ego, as pessoas adoram isso. Então, quando elas se veem numa posição que elas podem ganhar poder, o que elas fazem? Elas realmente podem ser levadas, seduzidas a mentir. Agora, a grande pergunta é, será que os discípulos de Jesus, que foram os apóstolos, será que eles tiveram esses motivos? Eu vou passar para vocês o que aconteceu com esses apóstolos pelo fato deles terem defendido o evangelho da forma como eles defenderam, né? Então vamos lá. Veja só que Pedro foi crucificado de ponta cabeça em Roma, André foi amarrado até a morte, Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado em Jerusalém, João foi exilado na ilha de Patmos, Filipe foi crucificado em Herápolis, na província de Frígia, Bartolomeu foi espancado, crucificado, depois decapitado, né? Tomé foi morto com uma lança nas Índias Orientais, Mateus foi morto à espada numa cidade da Etiópia, Tiago, filho de Alfeu, foi espancado até a morte, Tadeu foi morto a flechadas, Simão foi crucificado na Pérsia, Paulo foi decapitado em Roma em 67 depois de Cristo, né? Então vejam, gente, que eles não tinham nenhum motivo para ganhar com isso, para ganhar defendendo a ressurreição. Porque vejo que eles ganharam a morte. O único que não morreu foi João, que foi exilado, né? Os outros todos tiveram mortes e mortes trágicas, né? Então isso quer dizer que eles não tinham motivo algum para conspirar. Então, será que os apóstolos realmente estariam mentindo, né? Eles não teriam motivos para isso, porque eles morreram sem sucesso financeiro. Não conheço nenhum deles que ficaram ricos, né?
aqueles que se denominam apóstolos hoje, né, alguns deles estão ricos, né? Assim, né, apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus realmente, né, que foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez na cruz. Todos morreram sem sucesso financeiro. Nenhum deles ficou rico às custas do evangelho, né? E também a grande maioria morreu só. Pedro tinha uma esposa. Alguns relatos extra-bíblicos e colocados pelos discípulos dos discípulos afirmam, ou pelo menos pressupõem, que Paulo tinha ou uma companheira ou uma esposa, né, também. Mas fora eles dois, os outros, nenhum deles tinham algum relacionamento, né? Todos foram perseguidos por suas posições. De novo, ninguém ganhou com isso. Nenhum deles ficou ali ganhando com essa situação ou levou alguma vantagem com essa situação. Então, dizer que os apóstolos conspiraram, gente, é pura balela. Não dá para afirmar isso de forma alguma. Realmente eles não fizeram isso. E por quê? É possível, mas não faz sentido. Porque os apóstolos não foram tendenciosos para conspirar absolutamente nada. Ou seja, eu posso exatamente retirar da minha lista, do meu raciocínio abdutivo, se os apóstolos estavam mentindo ou se eles estavam errados, né? Então, gente, opa, tem alguma coisa rolando aqui. Uau! Eu tenho aqui uma continuação. Vai continuar no dia 19. 19, continuamos com as outras duas hipóteses, os outros dois cenários, né? Então, agora eu abro aqui para perguntas, né? Quero saber se vocês têm perguntas. Me ouviram bem? Acabou o som esquerdo, né? Só do lado esquerdo eu coloquei o microfone em mono, deu certo, né? Então, estou aberto a perguntas. Vamos lá. Eu sei que dá um pequeno atraso do que eu falo aqui para o que transmite aí. Então, estou esperando aqui. Então, vai ter um atraso para eu ler a pergunta também. Mas se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Viram, enquanto eu vejo as perguntas aí, viram que sangue e água realmente eram fisicamente sangue e água, né? Efusão pericárdica, efusão pleural, né? Então, boa noite, Henrique. Alguma pergunta para mim? Tem perguntas? Bom, gente. Ah, bom, pergunta aqui, ó. Se estamos muito perto do arrebatamento? Eu acredito que sim. Acredito que nós estamos, sim. Mateus 24, versículo 36, ele diz pra gente que a gente não deve imaginar ou pressupor o dia e a hora. Só Deus Pai é que sabe, né? Mas, ao invés da data, Jesus deixou os sinais. Ele deixou sinais. O próprio Mateus 24, né, o capítulo todo, que é aquele sermão do monte, também você vai ver bastante detalhes em Lucas 21. Alguns detalhes que não estão em Mateus 24 estão em Lucas 21, inclusive epidemias, tá? Que é uma coisa que está acontecendo hoje. Então, sinais, né? Não, sim, mas podem perguntar à vontade, capaz, tá? Não tem problema nenhum perguntar sobre o arrebatamento. Então, o que que acontece? Assim, tem sinais. Então, terremotos em vários lugares, né? Um dia eu fiz uma estatística. Tudo bem, terremotos sempre existiram milhares. Todo dia tem. Você entra no site da US Geological Survey, né? Que é o Instituto de Pesquisa Americano para abalo sísmico, para Instituto Sísmico, né? E você vê ali, tem um mapa que tem todos os terremotos ali. Acontecem abalos todos os dias, desde pequenos abalos. Né? Claro que os grandes, aqueles enormes, acontecem bem menos. Agora, eu fiz uma estatística na época, era entre 2001 a 2015. Eu cheguei a pegar esse dado, tem uma linguagem, chama linguagem R, que a gente pega os dados, cruz, né? Faz ali um data science e coloca um gráfico, né? Para minha, como é que se diz, surpresa, os terremotos de magnitude 7 e acima aumentaram e muito, Eles estão numa ascendente. Então, realmente as grandes catástrofes estão aumentando. Então, bate com aquilo que Jesus falou, né, que nos últimos tempos veríamos terremotos, veríamos epidemias. Vejam só, né, nós tivemos o SARS, tivemos MERS, tivemos outros vírus. Esse do coronavírus tem sido o pior até agora. Então, a gente está vendo esses sinais acontecendo. Então, apesar da gente não saber a data, e não é para a gente sair daqui pressupondo datas, Jesus deixou sinais muito claros, né? E quando ele mencionasse isso, ele mencionou que quando essas coisas começassem a acontecer, o que aconteceria era o princípio das dores, né?
O que é esse princípio das dores? Ele, basicamente, ele compara aquela mulher que está prestes a dar a luz, né? Está prestes a ir para o trabalho de parto. Então, ela começa com o início das dores. É como se fosse o rompimento da bolsa ali, né? Então, é bem isso mesmo, né? Vamos ver. Outras perguntas. Espero ter respondido a tua pergunta aí. Mas sim, acredito sim. Né? Eu sempre acredito. Agora, com essa história da pandemia, a gente vê o mundo inteiro parando e não existe uma solução boa. Ou você fica em casa para se proteger do vírus, ou você vai trabalhar e arrisca pegar o vírus, trazer para casa e transmiti-lo para alguém do grupo de risco, né? Então você vê que não tem uma solução boa. Então tudo isso, né? E eu só vou pedir para vocês prestem atenção nas notícias, né? Tem pessoas falando em devia ter um governo único porque esses líderes não estão sabendo lidar com essa pandemia. Podia ter um líder único, um coordenador de todos. Presta atenção, fique atento aos sinais. Os sinais que Jesus falou são bem interessantes, né? Vamos lá. Outra pergunta. Abraão está perguntando para mim, tem algum material, livro que falem sobre hipótese das mortes dos apóstolos, preferencialmente com fontes não bíblicas? Esse livro que eu citei, que é o Jesus Histórico, Historical Jesus, traz isso, tá? Tem também, deixa eu ver aqui, o próprio Cold Case Christianity, esse livro aqui, logo vai ter em português. Esse livro também traz bastante sobre as mortes dos apóstolos, as evidências disso. E tem um outro livro, deixa eu ver se eu estico e pego ele aqui para vocês. Tá aqui. Eu estou saindo da câmera, mas eu vou voltar, gente. Tem aqui. Esse livro tem em português, que é do Lee Strobel, que chama Em Defesa de Cristo, o qual dá o nome também ao filme, né? Esse livro também, Em Defesa de Cristo, a Case for Christ, está aqui em inglês. Ô, filhinha, ela ali. E esses livros trazem para você também bastante evidência sobre isso. É um apanhado bem interessante, é um apanhado bem meticuloso, são várias fontes, não tem uma só, mas eles trazem bastante informação. Paulo César está perguntando para mim, o fato de ser revelado para mulheres pressupõe que o arrebatamento não foi fraude, visto que a palavra da mulher não tinha validade à época? Pois é, isso é uma hipótese que as pessoas colocam, né? E só que assim, o fato é que isso não acontece. Tem uma coisa bem interessante. Jesus ele apareceu primeiro para elas, né? E segundo, ele pediu para uma evidência interessante. Eu fiquei pensando isso até hoje mesmo sobre isso, né? Ele pediu para Maria, falou: não me toca ainda, porque eu ainda não subi ao Pai, né? Então ele pediu para não tocar. Só que depois para o Tomé ele falou: não, toca aqui. Aí ele já estava autorizado pelo Pai a que algum humano tocasse ele, né? Mas existem essa hipótese, né, mesmo de falar que, sim, as mulheres, na época, infelizmente, por razões machistas da cultura, não tinham a palavra, a validade, mas não esqueçam que tem aquele episódio também da mulher adúltera, que Jesus foi na frente dela e a protegeu de todo mundo, né? Para quem nos acha que morrer apedrada era coisa de Talibã, que aparece naquele filme O Caçador de Pipas, você vê isso muito bem, uma mulher sendo apedrejada, o pessoal lotava o estádio, enterrava a pessoa e começava a apedrejar na cabeça. Isso era um costume tanto do árabe como do judeu, né? E esse esse episódio, né? Pode ver que Jesus falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Na realidade, eles estavam prontos para tirar a pedra na mulher, né? E Jesus foi lá e a defendeu. Então tem vários episódios na Bíblia que Jesus dava esse valor às mulheres, os quais as outras narrativas não davam, né? A cultura, principalmente a cultura farisaica, era contra isso. Então, não pode se afirmar que o arrebatamento seria uma fraude. Pelo contrário, né? Ele apareceu para as mulheres e no Sermão do Monte, haviam homens e mulheres ali falando sobre os sinais e que ele voltaria, né? E arrebataria a sua igreja. E também fala do período do arrebatamento. É um pouco complicado falar isso em um minuto, mas também existem partes da segunda vinda de Jesus. Tem a parte do arrebatamento e depois, um período depois do chamado período de tribulação, vem ele sim, aí todo olho verá, né? E ele vem com os santos do céu para realmente estabelecer o novo reino, o novo céu, nova terra, né? Um período depois, ali onde ele derrota o anticristo, né? Então, em nenhum momento, assim, os sinais são bem claros, né? Assim, é uma hipótese que o pessoal coloca, mas realmente ela é refutada por tantas e tantas narrativas que Jesus envolve as mulheres e se dedica muito tempo a elas nos evangelhos. Sim, uma coisa, gente, dá um gostei aí na aula de hoje, né? Dá um gostei nos vídeos, né?
coloca aí o teu joinha, tal, dá o seu like, né? Se inscreva no nosso canal também, porque aí você fica sabendo de outras lives, vídeos que a gente publica também, sendo lives ou não, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Né? É interessante. Deixa eu ver que mais pergunta tem aqui. Não, acho que não tem mais nenhuma. É interessante uma coisa que é legal, eu exploro isso mais em investigando os evangelhos. Existem soldados romanos, existem pessoas que são anticristãs, odiavam o cristianismo na época e foram admitidos a escrever que viram Jesus ressurreto, né? E ficaram pasmos com isso. Então, tem muita e muita evidência aí, né? Aqui tem uma pergunta, né, da Dani. A volta de Jesus é somente o arrebatamento? Não. O arrebatamento é uma das fases da volta de Jesus, né? Na realidade, o arrebatamento é uma das fases. Quando Jesus vier pela segunda vez, e primeiro ele arrebata a igreja, aqueles que estão com ele, os que sobram passam pela tribulação, e pasmem, gente, o Espírito Santo não vai embora como muita gente prega por aí, não. Ele fica aqui e as pessoas podem se arrepender durante a tribulação, mas só que não vão ser arrebatados, porque o arrebatamento já passou o bonde, né? Já ficou para trás. Elas vão sofrer as consequências do anticristo durante o período de tribulação, mas elas vão ter a certeza da salvação nesse meio do caminho, mesmo se elas forem mortas pelo anticristo, porém não negando a fé em Cristo, né? Deixa eu ver aqui. Tá, Paulo, agora entendi. Na verdade, eu quis escrever sobre a ressurreição em vez de arrebatamento. Tá? Deixa eu reler tua pergunta. Tá? O fato de ser revelado para mulheres pressupõe que a ressurreição não foi fraude, visto que a palavra da mulher não tinha validade à época. Bom, aparentemente, agora a pergunta faz mais sentido para mim. Aparentemente, as pessoas podem citar esse cenário dizendo assim, tá, mas uma das mulheres foi lá até os apóstolos e eles não acreditavam nela. Não acreditavam. Eles falam, não, não, imagina, você está vendo coisa, não, não, imagina. E ela falando, não, não, eu vi ele vivo, tal. Até que ele apareceu, realmente ele apareceu a todos, né? Mas assim, talvez seja até uma tendência a dizer, não, talvez a palavra da mulher não teria validade para eles pela cultura que eles tinham. Mas pelo fato deles terem andado com Jesus e depois Jesus apareceu para eles, não tinha como negar, ela estava falando a verdade, né? E lembre também que quando foram escritos os textos, né, dos evangelhos, foram após Jesus ter ressuscitado e ter ascendido aos céus. Então, pelo menos Marcos data aí de 47 a 50 depois de Cristo, né? Lucas data aí de 53 depois de Cristo, então são bastante tempo depois, ou seja, eles fizeram questão. Mateus também está aí em 51, tá? Tem Marcos, depois Mateus foi escrito, depois Lucas e o último foi João. Mas percebam que todos eles dedicam sim tempo a descrever essa narrativa que veio de mulheres, que veio ali de episódios que Jesus estava com Maria Madalena, etc. Por quê? Porque eles eram de suma importância. Se talvez na época que aconteceu o pessoal não tenha dado a devida fé à palavra delas ou a devida validade, o fato elas estarem ali inclusas, essas palavras, também no fato, ali nos manuscritos originais dos evangelhos, significam que aqueles dados jamais poderiam ser omitidos. Então ali, se elas tiveram sido injustiçadas antes, no momento que foram escritos os textos dos evangelhos, não tinha como, tinha que ser colocado, então aí realmente foi feito jus ao testemunho delas. Não sei se endereça a tua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui. Quantas vezes Jesus vai voltar segundo os textos já lidos? Bom, ele veio uma vez, ele ascendeu aos céus, né? Ele morreu na cruz. Primeira vez ele vem como cordeiro, né? Ele vem, toma todo o pecado do mundo, o pecado de todo ser humano que nasceu, vai nascer, está aí. Hoje, Jesus levou na cruz. Por isso que, mediante confessar Jesus como Senhor e Salvador, nós temos direito a ser justificados diante do Pai. Porque sozinhos não temos como. Essa foi a primeira vinda. Ele veio como cordeiro, morreu na cruz por nós. Veja que ele estava crucificado ao lado de dois criminosos, né? Uma morte humilhante, né? Uma morte que nenhum de nós queria passar. Mas Paulo escreve que no lugar de Jesus era nós que deveríamos estar ali. Porque Jesus não tinha pecado e morreu, né? Agora, a gente que tem pecado não morreu, porque ele morreu no nosso lugar. Bom, tudo isso faz parte da primeira vinda, tudo bem? A segunda vinda, que é o que você vai ver em Daniel, capítulo 9, capítulo 11, em Velho Testamento, falando sobre segunda vinda de Jesus. Sim, sim, sim. Você vai ver no próprio livro de Apocalipse,
você vai ver nos evangelhos, né, principalmente os textos de Mateus 24, Lucas 21, e o próprio Jesus afirmando, porque ele tinha sim o dom de profecia, dizendo que ele voltaria. Então, a segunda volta, a segunda vinda de Jesus, né, a volta é uma vez só, porém ela é dividida em duas partes. Tá? Ela é dividida entre o arrebatamento, né, tem o arrebatamento, que é onde a igreja sobe com Jesus, porque Deus promete abreviar os dias de sofrimento daqueles que creem em Jesus Cristo. Não quer dizer que o arrebatamento vai começar o período de tribulação. E também não quer dizer que a tribulação nós vamos ou não passar por ela, ou por parte dela. A impressão que a gente tem é que a gente vai passar por parte dela e depois Jesus nos arrebata, porque aí vem a segunda metade da tribulação, que é a grande tribulação, que aí, de fato, o anticristo mostra a verdadeira cara, deixa aquela cara de pacifista, né? E mostra a verdadeira cara dele, né? Que ele veio realmente para matar, para incorporar o próprio Satanás em pessoa, e realmente mostra o objetivo que ele veio, que é matar, roubar e destruir, que é o objetivo de Satanás. Então, o arrebatamento, só os cristãos, só aqueles que creem em Jesus vêm. Aqui na Terra vai ser uma loucura, porque as pessoas vão desaparecer. Quem assistiu o filme Deixados para Trás, ou leu a sequência de livros, ali tem, em forma de romance, né, uma pincelada do que seria essa loucura toda. Né? E, passado o período de tribulação, que a gente acredita ser 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, aí Jesus retorna, não é uma terceira vinda, faz parte da segunda vinda. Primeiro ele sobe com a igreja, ele não toca os pés na terra, as pessoas se encontram com ele nos ares, no arrebatamento. Na segunda vinda, ele pousa no solo, na terra, e pousa no Monte das Oliveiras. Tanto que o livro de Zacarias diz que o monte é dividido em 2, o tamanho impacto, quase que de um meteoro, na hora que ele pousa ali. E é o momento que ele derrota o anticristo. Então, todos esses dois eventos, essas duas partes, compõem a segunda vinda de Cristo. Ele volta mais uma vez. Ele veio uma vez, virá mais uma. Então, são duas. Tá? Pergunta. Mais perguntas, gente? Não sei se eu tenho mais perguntas. Não? Eu acho que todo mundo perguntou, né? Bom, gente, quero agradecer vocês. Curte a página, é bit.do/apologeticsnow. Vou encerrando por aqui. Dá o seu curtir ali, curte, dá o seu like ali nos nossos vídeos, divulga, porque a gente aqui está divulgando estudos gratuitos para vocês. A gente não cobra nada por isso, tem nenhum interesse. O único interesse que a gente tem é o interesse que a gente quer que você aprenda, quer que você se prepare, né? Esses sinais estão acontecendo, né? Somente com Jesus a gente vai poder passar esse período, principalmente esse de pandemia agora, sem medo. Ele nunca Jesus omitiu esse fato da gente. Ele disse que esse tipo de coisa aconteceria. Então estejam preparados, preparados para o impacto. Com Jesus a gente realmente consegue fazer com que o impacto seja minimizado para nós, tá? Não tenham medo, né? O pânico está aí na imprensa, as notícias são manipuladas. Eu não, sabe, a gente vê pessoas brigando por razões políticas de direita, de esquerda, em Facebook, gente perdendo até amizade, né? Para quê? Tem uma razão muito maior que isso, né? A Bíblia afirmava que essas coisas aconteceriam e precederiam a segunda vinda de Cristo, né? 2 Tessalonicenses 2 também fala sobre o anticristo. Vocês dão uma olhada ali, leiam também, tá? E é isso, gente. Que vocês passem uma semana abençoada, tá? Cuidem-se, realmente o vírus não é brincadeira. Façam aí o distanciamento social, o isolamento quando necessário. Se tiver uma máscara, usa para ir no mercado, né? Se você tem pessoas do grupo de risco na sua casa, não esqueça de lavar suas mãos. Realmente existe, a pandemia não é de brincadeira, o vírus ele está ali. Para a maioria de nós ele não vai realmente fazer muito mal, mas para as pessoas que estão em grupo de risco sim, pode fazer mal, tá? Mas, gente, não se esqueçam que com Jesus, né, o barco nunca vai afundar. Basta que ele esteja no mesmo barco que nós. Que vocês sejam grandemente abençoados nessa semana. Domingo que vem tem aula 2 e nós vamos apresentar os 2 últimos argumentos de Investigando a Ressurreição. Que Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus. Muito obrigado pela semana, pela audiência, né? Uma excelente semana e qualquer coisa me chamem lá no meu Twitter, né? Manda um e-mail para mim e a gente responde a pergunta com o maior prazer. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.